Passou desse tamanho. Bom. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu estava falando aos irmãos no mês de junho e também no mês de julho, alguns assuntos relacionados à família, para que haja fortalecimento nos lares que estão enfrentando alguma dificuldade. E nesta mensagem eu quero abordar mais um assunto, pensando no fortalecimento das famílias da Igreja Batista em Simeone. E hoje eu quero estar trabalhando com os irmãos e amigos, pessoas que vão estar acessando a página da igreja, trabalhar um pouco o lado emocional. O tema é: a cura para as doenças psicossomáticas dependem de sabedoria nas decisões. E nós vamos ler o texto do Salmo 38 e vamos analisar este texto, e vamos fazer aplicação para as nossas vidas. Salmo 38. A palavra do Senhor nos diz assim: arrependimento do pecador, Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira. Imagina um Deus irado. Davi experimentou a ira de Deus sobre a sua vida. É sobre isso aqui que a gente vai estar tratando aqui. E a gente sabe por que Deus manifestou a sua ira sobre Davi. A gente vai ver isso no texto, O pecado do adultério, o pecado do homicídio, isso teve desdobramentos. Então vamos lá. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, no meu corpo físico, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte na minha carne, no meu corpo físico, Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe de mim. Armam ciladas contra mim os que me tratam, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu.
porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Que Deus abençoe esta leitura e esta mensagem. Vamos orar. Querido Pai Celestial, estamos diante da Tua igreja, diante da Tua presença, para glorificar o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoa o Teu servo na transmissão da Tua palavra, para que ela possa encontrar corações que estejam sedentos, interessados em conhecer mais do Teu amor e da Tua graça. Seja com Teu servo, Senhor, pois nós oramos, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amados, a cura para as doenças psicossomáticas dependem de sabedoria nas decisões. Existem muitas informações que 80% das enfermidades que se instauram, que se enraizam na vida de uma pessoa, tem como causa suas desordens psíquicas. Tem um problema aqui. 3 fontes causam essas doenças. 3 fontes, que causam essas enfermidades, que se instauram na nossa vida. Desestruturação emocional, pessoas totalmente desestruturadas emocionalmente. Sistema nervoso abalado. Tem pessoas que, se encostar um fósforo, ela pega fogo, E traumas adquiridos na infância, às vezes inclusive no útero materno, e outras vezes em idade avançada. Enfim, por razões diversas e fontes diversas, mas todas elas vinculadas, atreladas à dimensão da vida humana, cujo centro é a psique, a alma, o coração. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 4, que o sentimento, o emocional sadio são vida e saúde para o corpo. Quando você está com seus sentimentos sadios, seu emocional está tranquilo, você está produzindo saúde para o seu corpo. E nós sabemos que as três maiores ansiedades presentes na vida de uma pessoa são as 3 maiores ansiedades, presentes na vida de uma pessoa. Ansiedade que causa muitos problemas na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Essas 3 maiores ansiedades presentes na vida de uma pessoa são a da morte, a da consciência culpada e a da vida sem sentido. Quando nós falamos dessa ansiedade, pessoas que estão ansiosas em relação à morte, é importante analisarmos teologicamente essas questões que causam ansiedade. Analisarmos teologicamente ou biblicamente para descobrirmos que é muito fácil resolver essas 3 questões. A da morte é fácil resolver. Quando você pensa e analisa teologicamente e biblicamente, porque você sabe que é só crer que Jesus, Ele tem as chaves da morte e tem a chave do inferno. Ou seja, Ele tem toda a autoridade sobre a morte e até sobre o inferno.
E é por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ele está dizendo para o Senhor: pode ficar tranquilos, não precisa ficar com medo, ansioso por causa de morte, porque nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus. Então, quem conhece a palavra de Deus, então teologicamente, não precisa estar ansioso por causa da morte. Nós não vamos escapar, nós vamos morrer mesmo, mas não precisa ficar ansioso, não precisa ficar ansioso. E a questão da consciência culpada, como é que se resolve isso? É só você fazer uma autoavaliação e descobrir se você é o ofensor ou o ofendido. Se você está com a consciência culpada, ou você é o ofensor, você aprontou, ou alguém aprontou com você, e você não soube filtrar essa questão. E é por isso que lá em 1 João fala: se confessarmos nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a questão da culpa está resolvida também. Se você quiser resolver, você resolve. É questão de decisões. Mas tem também outra causa da ansiedade, que é a vida sem propósito, sem sentido. E aí é fácil resolver também biblicamente, teologicamente, porque é só fazer e responder as 3 perguntas principais da existência humana, e a Bíblia nos dá as respostas para as 3 questões principais da existência humana. Você precisa perguntar: de onde você veio? Por que você está aqui? Por que você existe, né? Por que você está aqui vivo, aqui nesse planeta Terra? E para onde você vai? Porque quando você responde essas 3 perguntas à luz da palavra de Deus, a ansiedade vai embora, porque você vai descobrir algo maravilhoso que Deus planejou para a sua vida. Mas também, meus irmãos, existem 3 tipos de enfermidade, 3 tipos de doenças emocionais que podem nos atingir: a depressão, e a depressão geralmente está ligado ao passado. Pessoas que estão com alguns traumas, que ficou no seu coração alguns traumas, que veio lá de trás. Depressão está ligada ao passado, problemas que não foram resolvidos, questões da sua vida que não foram resolvidos e que está te causando depressão. Então está ligado ao passado. Mas você pode colocar no teu coração uma palavra profética que já está na palavra de Deus. Lá o profeta Jeremias chega a dizer: quero trazer à memória o que me dá esperança. Então o problema da depressão você pode resolver, porque a palavra de Deus tem a resposta. Mas tem um outro problema também, de enfermidade, de ordem emocional, que é o estresse. O estresse, o que é o estresse? É uma pessoa que não está sabendo lidar com o seu dia a dia, com a vida, não está sabendo lidar com os seus problemas, com as dificuldades, e aí ele fica estressado. Então, mas o estresse está ligado ao tempo presente, ao nosso dia a dia, né? E é por isso que a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala: nós precisamos pedir sabedoria para lidar com os problemas, de sabedoria, né? Você fala: mas pastor, mas eu oro, né? Mas quando você fala que está pedindo sabedoria, você tem que acreditar que Deus vai ministrar sabedoria em você através da Bíblia. Por isso que é importante você estar na igreja, ouvir os sermões, participar da escola bíblica, onde tiver estudo, você está junto, né? Fazer daquilo a sua paixão. Eu não posso perder a palavra, não vejo a hora, que eu quero ver quem vai pregar lá, eu estou junto. Por quê? Para você adquirir sabedoria, porque Deus não joga sabedoria assim, você tem que buscar, né? E você vai buscar onde? Numa igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, né?
Mas tem um outro problema emocional ligado à enfermidade que nos atinge, é a questão da ansiedade, que nós já falamos, que está ligada ao tempo futuro. Geralmente a ansiedade está ligada ao tempo futuro. As pessoas ficam preocupadas, o que vai ser do nosso país, né? Essas coisas que estão acontecendo. Então você começa a ficar preocupado. Mas Jesus já resolveu essa questão para quem tem conhecimento, tem intimidade com Jesus. Está resolvida a questão. Por quê? Jesus lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele fala assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quanto ao dia de amanhã, é o que Jesus fala: não vos inquieteis, não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Então Jesus está dizendo: olha, viva o tempo presente, e o amanhã deixa chegar. Portanto, meus amados e queridos irmãos e amigos, a Bíblia nos fala que podemos ser atingidos por 3 tipos de enfermidade. Nessa introdução estou mostrando alguns aspectos da área emocional, mas a própria palavra de Deus nos fala que nós podemos ser atingidos por 3 tipos de enfermidade. O primeiro tipo de enfermidade são as enfermidades adquiridas, ou seja, hereditárias. Por quê? É só você ir lá para Gênesis capítulo 3. É porque vivemos em um cosmos, um universo caído, é uma natureza em crise, em juízo, natureza em volta, pervertida pelo pecado. Nós vivemos em uma natureza caída, é por isto que estamos contemplando tanta corrupção e violência nas cidades. No capítulo 3, conforme nós falamos de Gênesis, a Bíblia nos fala da vida humana no universo sendo contaminada por essa doença terrível que se chama pecado. É por causa desse mundo caído, seja você espiritual, ou seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou não, você vai adoecer, você irá adoecer como qualquer outro ser humano. Basta você respirar, estar vivo neste universo que não privilegia os cheios do Espírito Santo. A primeira enfermidade que a Bíblia nos fala são as enfermidades adquiridas. A enfermidade hereditária por causa do mundo caído. O pecado é o grande gerador de enfermidades e de morte. Por isso que lá Paulo, escrevendo para a igreja romana, fala que o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, não temos como escapar. Essa tragédia humanitária que começou lá no Jardim do Éden. Só que tem se multiplicado. O problema não está lá só, porque aqui hoje tem os desdobramentos. Então tem se multiplicado a iniquidade, tem se multiplicado. E quanto mais se multiplica, mais o pecado vai gerar mais enfermidade, mais desgraça, e vai complicar mais ainda o mundo onde nós vivemos. Então o problema está no pecado. Agora, o segundo tipo de enfermidade que pode nos atingir é aquela que chamamos terapêutica. Um exemplo bem conhecido, né, é a história de Jó. Ele ficou com câncer de pele, porque Deus queria proporcionar a seu servo a chance de manifestar-lhe a profundidade do seu compromisso com ele. Queria dar-lhe um ensejo de desenvolver caráter, queria abrir-lhe a visão para que ele se tornasse uma cosmovisão. Esse foi o plano de Deus, permitir Satanás tentar Jó. Deus deu permissão, Deus quis fazer de Jó, ele se tornasse uma cosmovisão, ou seja, ele ser um instrumento para uma visão para o mundo, ser um instrumento para mostrar vários atributos de Deus
e como que Deus, na sua graça infinita, o sustentou para vencer Satanás. Por isso que Jó, no capítulo 42, depois que tinha passado por todas aquelas tempestades, na área física, na área emocional, na área espiritual, ele fala: bem sei eu. É uma oração que ele faz, de peito aberto, e ele faz essa declaração, essa oração, de forma, expressando uma adoração. Ele enche a boca e fala: bem sei eu, que tudo podes, ó Deus, e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados, pode ser impedido. Portanto, Deus se revelou a Jó através do sofrimento. Foi pela via da dor, foi pela via do sofrimento, da enfermidade. É por isso que algumas enfermidades que nos atingem podem ter finalidades terapêuticas. Então os irmãos têm que estar muito atentos. Pode ser para aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa mente, moldagem de atitudes, conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 10. Deus dizendo para o profeta: eis que te acrisolei, eis que te purifiquei, mas não como a prata é purificada no fogo, né? Provei-te na fornalha da aflição. Deus, com um objetivo terapêutico, para te abençoar, Ele pode usar uma das suas fornalhas, chamada fornalha da aflição, para fazer uma obra na tua vida, na tua família. E Deus, o Pai, não poupou nem Jesus. Jesus passou para a maior fornalha na cruz. Mas o objetivo foi terapêutico, foi nos curar, nos transformar e ganhar pessoas de todas as nações. Mas Jesus teve que passar pela fornalha da aflição. Mas Deus também tem, algumas vezes, usado uma das suas fornalhas para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar o nosso emocional. Por isso que a palavra de Deus também nos fala de uma forma muito clara. Os irmãos conhecem lá o apóstolo Paulo ensinando a igreja romana que a tribulação poderá produzir em nós perseverança. A tribulação poderá produzir em nós perseverança. A perseverança produzir experiência, a experiência esperança. E o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto que a nossa leve e momentânea tribulação produz para cada um de nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Então, nós vimos aqui que o segundo tipo de enfermidade que pode nos atingir é aquela que chamamos terapêutica. E o terceiro tipo de enfermidade que pode nos atingir são doenças autoproduzidas, aquilo que eu disse no começo, doenças psicossomáticas, ou seja, autoproduzidas. Então esse terceiro tipo de enfermidade são autoproduzidas, são as doenças que a ciência moderna chama de psicossomática e que resultam de desarmonia, resulta em traumas, rachaduras psicológicas, tatuagens na mente, amarguras enraizadas no coração, pecados não confessados, sentimentos de culpa e etc. Lembra quando Jesus curou aquele paralítico, né? E Jesus deu uma palavra para aquele paralítico de 38 anos, que tinha essa paralisia. Jesus falou para ele assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha só. Então, tem enfermidades que são, que nós fomos acometidos, que é resultado de pecados não confessados. Isso é doenças autoproduzidas, você mesmo que as produz. E é isso que Jesus fala para aquele paralítico:
conserta a sua vida, para que não te suceda coisa pior. Acerta a sua vida, tá? Então, meus amados irmãos, meus amigos, nós estamos falando que é a cura para as doenças psicossomáticas, essas doenças que nós mesmos as produzimos, dependem de sabedoria nas decisões. O próprio rei Davi nos fala das doenças psicossomáticas, ou seja, doenças autoproduzidas, e o rei Davi assume no Salmo 38 que ele foi insensato, ele assume a sua loucura, ele fala que ele não foi sábio, e aí ele está se referindo ao pecado do adultério dele. Davi está falando, está abrindo o coração dele, falando: olha gente, eu fui louco, eu fui insensato, olha o que eu fiz, e hoje eu estou pagando caro, porque eu aprontei, né? Faltou sabedoria para mim, faltou sabedoria, eu tomei decisões, e eu arruinei várias famílias, eu destruí muita gente por causa do meu pecado, eu aprontei. Agora imagina aquelas pessoas que foram atingidas pelo pecado do adultério de Davi, pelo homicídio que ele cometeu, as famílias que foram arrebentadas, quanta dor, quanto sofrimento. E por isso Deus disse, porque Deus não joga os nossos pecados para debaixo do tapete, e Deus mostra isso. Davi está contando isso para nós, né? Davi está falando assim: olha, a ira de Deus caiu sobre mim, e atingiu ele fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e Deus falou: a espada não vai se apartar da tua vida, da tua família, do teu reinado, e não se apartou. É só os irmãos ler a história e ver quanto o rei Davi sofreu, e pagou um preço altíssimo, por causa dessas doenças autoproduzidas, porque ele mesmo as provocou, faltou sabedoria. O rei Davi assume, portanto, a sua culpa de seus pecados, tanto de adultério com a Batseba, quanto o seu assassinato de Urias. Davi nos fala que ele foi o principal gerador, ele fala: eu sou o principal produtor das doenças que o atingiram. Conforme nós falamos, as doenças o atingiram fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amados, vejamos então agora, partindo um pouco agora para a parte prática do Salmo 38. Vejamos as doenças psicossomáticas que o rei Davi nos conta no Salmo 38. Primeiro, nos versículos 1 e 2, ele fala assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. O que está dizendo? No versículo 1 e 2, Davi está nos dizendo que ele estava com a mente ocupada por um profundo sentimento de culpa. A cabeça dele estava pegando fogo. Agora, em segundo lugar, ele está nos contando no versículo 3: não há parte sã na minha carne. Ele diz: não há parte sã na minha carne, no meu corpo físico. Davi estava cheio de feridas e erupções. Ele diz no versículo 5 que suas chagas tornaram-se infectas e purulentas. A segunda consequência física do seu pecado é reumática, ou seja, Davi diz: não há saúde nos meus ossos. Versículo 3 nós lemos: dores terríveis na coluna. No verso 7 ele fala: mal podia se mexer. Ele afirma: ardem-me os lombos. No verso 6 ele nos diz que ele estava vivendo uma tremenda depressão psicológica. Davi nos diz também: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ou seja, ele vivia um funeral psicológico, ele perdeu a razão.
Davi perdeu o prazer de viver e contemplar a existência como um lugar de alegria. Ele começou a experimentar na pele uma tristeza no seu coração, na sua alma, e ele estava com a consciência pesada, sentimento de culpa. E no verso 8 ele nos diz que estava sofrendo uma inquietação e uma angústia imensa. No verso 10 ele fala do seu estresse. Portanto, meus irmãos, nós sabemos que a maioria das doenças que nos atingem nascem na nossa psique, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, por causa das decisões erradas que tomamos. Nós também as sofremos. Hebreus capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que coisa, palavra de uma profundidade. Deus preocupado com o nosso emocional. Deus está dizendo: tome cuidado, meus amados, meus queridos, para que ninguém se prive da graça de Deus. Viva debaixo da graça de Deus, não viva debaixo do pecado, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. O que o autor de Hebreus está dizendo é que a maioria das doenças que nos atingem nascem da mente, na alma amargurada, na alma revoltada, azeda, aflita, culpada, incapaz de perdoar. Quantas pessoas estão vivendo esse estilo de vida porque a sua alma está azeda, está amargurada, né? Aflita, culpada, porque há uma incapacidade de perdoar, de pedir perdão, de liberar perdão. Então é uma amargura na alma, no coração. Um outro ponto importante aqui é que nós podemos ver as causas das doenças psicossomáticas. E é muito claro nesse salmo, porque ele fala, a gente pode ver, analisando esse salmo 38, né? Ele fala as causas das doenças autoproduzidas, ou seja, psicossomáticas. Primeiro, pecados não confessados. Ele fala assim: enquanto me calei e me fiz de surdo, eu fui atingido, né? Meus ossos, foi atingido toda a sua estrutura física e emocional e seu relacionamento com Deus. Pecados não confessados é um problema sério, principalmente para quem conhece a palavra de Deus. Outra causa das doenças psicossomáticas, no versículo 9 e 10, ele fala da ansiedade do coração. Amados, e nós já vimos que as três maiores ansiedades presentes na vida de uma pessoa, eu disse aqui no início, né? É a ansiedade preocupada com a morte, consciência culpada, vida sem sentido. Davi experimentou tudo isso. Essa ansiedade dele, ele já estava com medo de morrer mesmo, porque os inimigos, tinha muita gente caçando a cabeça dele, né? Ele acabou provocando, né, uma revolta. Tinha muita gente que estava maquinando mal para acabar com a vida dele, e ele confessa isso. Então ele estava com medo da morte. Então a ansiedade dele tinha razão de ser. Consciência culpada, ele também estava com a cabeça cheia de culpa, porque ele estava: eu aprontei, eu fui tolo, eu fui ignorante, eu fui covarde, eu fui maldoso. E ele estava também experimentando uma vida sem sentido, não tinha mais alegria para viver. E nós podemos ver também uma outra causa, né, das doenças psicossomáticas, em terceiro lugar: solidão e sentimento de abandono e rejeição. Ele sentiu isso na pele, sentimento de abandono e rejeição. Olha o versículo 11: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe. Então ele está falando aqui que ele experimentou solidão e sentimento de abandono e rejeição.
Os meus parentes ficam longe de mim. Então, os amigos, pessoas da própria família não queriam se aproximar de Davi. Então, Davi experimentou solidão e sentimento de abandono e rejeição. E uma outra causa, né, das doenças que nós mesmos produzimos, está no versículo 12: traição dos inimigos. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar a minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas. Então ele fala, uma outra causa das doenças autoproduzidas é a traição dos inimigos. Agora, vamos partir para o lado bom. Como curar-se das doenças psicossomáticas? Eu poderia responder com uma frase só: sabedoria nas decisões. Buscar sabedoria, que o Tiago está falando, né? Busca sabedoria. Você quer curar das doenças psicossomáticas, doenças que você mesmo as produz? Busque sabedoria na palavra de Deus. Para você tomar decisões que glorificam o Senhor, que agrada o coração de Deus, decisões que não venham te atrapalhar na caminhada. Então, como curar-se das doenças psicossomáticas? Diante do pecado, versículo 18, Davi fala: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, primeira coisa, diante do pecado, como curar-se das doenças autoproduzidas? Diante do pecado, arrependimento e confissão. Está muito claro. Sem arrependimento e confissão não há perdão. Então, se você está com o relacionamento quebrado, por isso que a palavra de Deus fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados, sejam perdoados os vossos pecados. É por isso que João, lá na sua carta, ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira maneira de você experimentar a cura de doenças autoproduzidas, doença que atinge o seu emocional, que está atingindo o seu físico e o seu relacionamento com Deus, é diante do pecado, arrependimento e confissão. Diante da ansiedade, nós já vimos, você precisa na prática evitar brigas, discussões e deixar de alimentar o coração com a maldade, com a hostilidade, e deixar de alimentar o coração com a malquerença, com diálogos sem sentido. Você precisa ter na sua mente que você pode divergir a nível de ideias, mas não deve levar para o lado pessoal. Então, diante da ansiedade, é o que o apóstolo Pedro nos diz: lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o que diz Jesus no Sermão do Monte: me busque em primeiro lugar, priorize o meu reino, leve a sério a minha igreja, e as demais coisas eu vou cuidar para você. Quanto ao dia de amanhã, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado. Viva o dia de hoje, confia em mim, que eu vou te abençoar. Caminhando para o final, irmãos, a conclusão que nós chegamos: como curar-se das doenças psicossomáticas? Em terceiro lugar, diante da solidão e sentimento de abandono e rejeição, o que fazer? Creia na intervenção de Deus. Isso me faz lembrar de uma missionária aqui do estado de São Paulo, fazendo um trabalho no presídio lá em São Paulo. Aconteceu com ela algo assim inusitado, porque sempre essa missionária ia lá levar a palavra, mas tinha um detento que ele a desprezava, ele não queria ouvir a palavra de jeito nenhum, ele fugia, ele tinha ódio, revolta de crentes. Então, quando a missionária chegava, ele não ficava junto com os outros detentos, ele se afastava para não ouvir a palavra. Mas ele andou aprontando, e a direção do presídio mandou ele para Solitária. Solitária é um isolamento
total, completo, tá? E numa escuridão total, onde ele podia ver só mesmo uma fresta de luz, né? Ali, mas ele estava vivendo ali numa solitária. Então ele passou uma semana, mas começou a passar mais outra semana, e aí ele começou a entrar numa crise de depressão lá dentro da solitária, porque ele contou isso para a missionária depois. Sabe o que aconteceu com esse detento que estava na solitária? Chegou num momento de muita angústia, de depressão lá dentro da solitária, e ele gritou lá e disse: Deus, se o Senhor existe, fala comigo, porque eu não aguento mais. Então ele abriu o coração e gritava lá: Deus, por favor, se o Senhor existe, fala comigo. E quando ele deu esse grito enorme lá dentro, né? Ninguém estava escutando, era só ele e Deus mesmo. Mas ele sempre zombando da missionária, não queria saber de ouvir a palavra, e ali ele resolveu gritar pelo nome de Deus. E sabe o que aconteceu? De repente ele viu que na fresta, ali da onde entrava a comida para ele, tinha alguma coisa mexendo. E ele se aproximou, e ele percebeu que era um ratinho. Um ratinho estava mexendo ali. Aí o ratinho parou, estava encarando ele, e ele encarando o rato. Ele olha para o rato ficou um bom tempo encarando o rato, e o rato encarando ele. E aí ele percebeu que o rato estava comendo alguma coisa. E aí ele deu uma mexida, o rato foi embora, e ele foi ver, era um papelzinho que tinha alguma coisa escrita. E ele viu que era uma passagem da Bíblia. E sabe o que estava lá? E ele lá com muita dificuldade, ele leu, estava escrito lá a palavra de Jesus. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele gritou, pediu a Deus que falasse com ele. Deus usou um ratinho e um papel lá que o rato roeu, que tinha esse pedacinho de versículo, que é a palavra de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se Deus se importa com um detento e fala a um detento usando um ratinho, e Deus fez essa obra, nós vimos na vida do rei Davi, operando de uma forma extraordinária. Mas é importante destacar, meus queridos, que como curar-se das doenças psicossomáticas, no versículo 20: amontoe brasa de fogo sobre a cabeça daqueles que te ofenderam e lhe causaram males. É o que diz Romanos capítulo 12, a partir do versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, e se tiver fome, dá-lhe de comer, né? Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, numa outra situação, para você vencer e experimentar a cura de doenças autoproduzidas, alguém está aprontando com você, não vai tratar com a mesma moeda. Faça com que Deus aplique a vingança dele, a justiça dele, não você. E isso você estará amontando brasas de fogo sobre a cabeça daquela pessoa, ou seja, a consciência dessa pessoa vai pegar fogo. Foi o que aconteceu com Davi. Sentiu sua consciência culpada, pelo aquilo que ele havia produzido, pelo aquilo que ele havia feito. E a conclusão que nós chegamos: o rei Davi teve um final feliz.
porque ele decidiu retratar o seu pecado e viver no temor de Deus. Final para o rei Davi foi maravilhoso. Deus o restaurou, Deus o disciplinou, Deus o castigou, Deus manifestou a sua ira. Mas Davi, por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, ele é uma pessoa que se quebrantava facilmente. E ele, quando ele foi confrontado com o pecado, ele não transferiu responsabilidade, ele não culpou ninguém, ele assumiu e foi atrás, em busca do perdão de Deus. Então Davi teve um final feliz, porque ele decidiu retratar o seu pecado e viver no temor de Deus. Davi decidiu enfrentar os desejos e ansiedades com uma atitude de oração. Por isso que ele fala no versículo 21 e 22, não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. E a gente poderia ver também outros exemplos, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, né? 2 versículos que eu quero ler para concluir esse sermão. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo também nos dá um exemplo extraordinário. 4 a partir do versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Davi também foi uma pessoa, o apóstolo Paulo também foi uma pessoa rebelde, uma pessoa que aprontou também, mas ele nos fala que o final dele também foi um final muito feliz para o apóstolo Paulo, e ele dá esse conselho para a igreja: não precisa ficar ansioso, preocupado por coisa alguma. E ele fala que tipo de comportamento nós devemos ter, que nós devemos disciplinar a nossa mente, nós devemos tomar cuidado com as nossas decisões, né? É por isso que Tiago, capítulo 5, para terminar, nos fala, né? Nós recebemos aqui na sexta-feira, o nosso amado Heitor trouxe essa palavra para nós aqui, no capítulo 5, né, de Tiago, a partir do versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele continua: Elias era um homem semelhante a nós, Davi era um homem semelhante a nós, o apóstolo Paulo era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Portanto, meus queridos, e você? A pergunta que eu faço: como você vai enfrentar as causas das doenças psicossomáticas? Nós vimos nesta mensagem que é a cura para as doenças psicossomáticas, as doenças que nós mesmos as produzimos, dependem de sabedoria em cada decisão. E a minha oração é que este texto, que esta mensagem, possa te ajudar a você fazer uma autoavaliação. Como você está vivendo? Como está a sua vida? Emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Nós vimos aqui várias
vários conselhos, né? Várias orientações que a cura para as doenças psicossomáticas, doenças que nós as produzimos, depende de sabedoria em cada decisão. E eu oro a Deus para que Deus dê sabedoria para você, meu amado. Que Deus te ajude para que você sofra menos, para que você não tenha que enfrentar muitas coisas que você poderia estar livre dessas enfermidades, né? Porque muitas vezes você está sofrendo, é consequência do seu pecado. Muitas vezes está sofrendo, é porque você não tem tomado decisões corretas, e aí você vai ter que passar por toda essa situação, né? E pode acontecer coisa pior ainda. Então a minha oração é que Deus te abençoe, que essa palavra possa te ajudar. Esta é a minha oração, e que seja assim para a glória de Jesus, amém.